Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. A chegada de Tite ao Cruzeiro muda completamente o eixo do planejamento esportivo do clube. Não é apenas a troca de um treinador, é a troca de uma filosofia inteira. Quando Adenor Bachia assume um projeto, ele não pensa em nomes aleatórios, não pensa em impacto de rede social e não se deixa levar por pressão externa. Ele pensa em estrutura, equilíbrio e hierarquia. Por isso, a pergunta que hoje domina os bastidores da Toca da Raposa é simples, mas poderosa. Com Tite no comando, quem o Cruzeiro vai buscar no mercado? Antes de falar em chegadas, é preciso entender o ponto de partida. Tite já deixou claro, internamente, que 2 jogadores são absolutamente inegociáveis neste momento: Matheus Pereira e Caio Jorge. Essa exigência não é detalhe, é pilar do projeto. Para Tite, qualquer time competitivo começa mantendo suas referências técnicas e emocionais. E ele enxerga nesses 2 jogadores o eixo do Cruzeiro atual. Matheus Pereira é o cérebro, o jogador que pensa o jogo, dita ritmo, organiza e decide. Caio Jorge é a referência ofensiva, o homem-gol, o atacante que sustenta o sistema. Sem eles, o projeto simplesmente não existe. A permanência dos 2 foi uma condição colocada pelo comandante desde o primeiro contato com a diretoria. Com isso garantido, o Cruzeiro passa a olhar para o mercado de forma cirúrgica. E o primeiro setor que naturalmente entra no radar de Tite é a defesa. Tite sempre construiu seus times a partir de uma defesa sólida. Não necessariamente retrancada, mas organizada, experiente, com liderança. E nesse contexto, o nome de Nino surge quase automaticamente. Um zagueiro pronto, acostumado à decisão, com leitura de jogo, liderança e capacidade de iniciar a construção desde trás. É exatamente o tipo de defensor que Tite gosta. Mais do que talento, Nino oferece algo que Tite valoriza muito: confiabilidade. Um jogador que dificilmente compromete, que entende o jogo posicional e que organiza quem está ao redor. Para um Cruzeiro que quer dar um salto de patamar, um zagueiro desse perfil é visto como investimento, não gasto. Mas a defesa não se resume a um nome. O departamento de futebol trabalha com a ideia de trazer pelo menos um zagueiro que chegue para assumir protagonismo imediato, elevando o nível do setor como um todo. Saindo da defesa e indo para o meio-campo, entramos talvez no setor mais importante para o Tite: os volantes. Adenor construiu sua carreira com meio-campos fortes, intensos, inteligentes e disciplinados. Ele gosta de volantes que saibam marcar, mas que também saibam jogar. Que tenham leitura tática, saibam ocupar espaço e não se escondam da bola. Por isso, nomes como Jansen naturalmente aparecem nas conversas. Jansen é o retrato do volante moderno que Tite aprecia. Força física, chegada na área, capacidade de condução e, principalmente, personalidade. É o tipo de jogador que dá liga ao time. Outro nome que surge como possibilidade dentro desse perfil é Bidon, um volante mais jovem, com energia, intensidade e margem de crescimento. Um jogador que pode ser moldado dentro do sistema tático do treinador. A ideia do Cruzeiro não é apenas contratar por contratar, mas montar um meio-campo que aguente jogos grandes, mata-matas, decisões e pressão. Um meio-campo que proteja a defesa e potencialize o talento do Matheus Pereira, sem sobrecarregá-lo. Falando em Matheus Pereira, entra outro ponto fundamental do planejamento: o meia-reserva. Tite não trabalha com a ideia de depender de um único jogador criativo. Ele sabe que temporada é longa, tem desgaste, suspensão, lesão. E perder Matheus Pereira em um jogo grande sem ter uma alternativa confiável seria um erro grave de planejamento. Por isso, o Cruzeiro já trabalha com a ideia de buscar um meia que possa ser reserva imediato, mas com qualidade suficiente para assumir a titularidade quando necessário. Esse jogador não precisa ser uma estrela, mas precisa entender o jogo, ter boa tomada de decisão e capacidade de se adaptar ao modelo de jogo. Um meia que não mude a forma do time jogar quando entra. Por fim, chegamos a uma das posições mais debatidas no atual elenco:
a meia-direita criadora. Tite gosta de jogadores de lado que não sejam apenas velocistas. Ele prefere atletas que saibam pensar o jogo, que flutuem por dentro, criem superioridade numérica e dialoguem com o meio-campo. Nesse sentido, um nome como Arias se encaixa perfeitamente no modelo. Um meia-direita criador daria ao Cruzeiro uma nova dimensão ofensiva, tiraria a previsibilidade, abriria espaços e permitiria variações táticas importantes. Com um jogador assim, Matheus Pereira teria mais liberdade, Caio Jorge receberia mais bolas qualificadas e o time como um todo ganharia repertório. O que fica claro é que o Cruzeiro de Tite não será um time de contratações aleatórias ou midiáticas. Será um time pensado peça por peça, setor por setor, sempre priorizando equilíbrio, intensidade e competitividade. A permanência de Matheus Pereira e Caio Jorge mostra que o projeto é sério. A busca por zagueiros experientes, volantes completos e criadores inteligentes indica que o clube quer brigar por títulos de verdade, não apenas competir. Com Tite, o Cruzeiro entra em outro nível de exigência. E o mercado já percebeu isso. Agora, resta saber quem estará disposto a vestir essa camisa sabendo que, com Adenor Bachi no comando, não existe espaço para improviso, vaidade ou acomodação. O Cruzeiro pensa grande. E o planejamento para isso já começou. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.